Olá amigos do canal Maior de Todos os Tempos, sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano, e hoje vamos voltar na história de Santos e Ponte Preta, o primeiro encontro entre esses dois alvinegros pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no ano de 1980, na Vila Belmiro, que é o palco da partida dessa sexta-feira. Essa partida de 80 foi válida pela primeira fase e terminou aquele ano que terminou 2-1 para o Santos. O Gilberto Costa bateu de bate-pronto e de fora da área e abriu o marcador para o Santos aos 15 minutos do segundo tempo. O Humberto empatou para a Ponte Preta aos 20, cobrando pênalti. Humberto, aquele mesmo, que depois jogou no Santos, inclusive foi fundamental na conquista do nosso título paulista de 1984. Mas aos 37 minutos, o zagueiro Joãozinho aproveitou um confuso lance, marcou o gol e deu a vitória para o Santos. Naquele campeonato, o Santos terminou em primeiro, na frente inclusive do Flamengo. A Ponte Preta terminou em quinto, mas também se classificou para a segunda fase. Nessa segunda fase, o Santos foi disputar o grupo E, a Ponte Preta foi disputar o grupo H. O Santos foi novamente o primeiro colocado do seu grupo, e seguiu para a terceira fase junto com o Guarani. E a Ponte Preta seguiu em segundo do seu grupo com o Grêmio Porto Alegrense em primeiro. As equipes se enfrentaram novamente, agora num grupo C. Sim, o regulamento é bastante confuso. Voltaram a se enfrentar na Vila Belmiro. O Santos venceu por 3-0 com gols de Pita e Rubens Feijão. Esses dois gols antes dos 20 minutos do primeiro tempo, e aí o Claudinho fechou a conta no penúltimo minuto de jogo. O Santos seguiu bem no seu grupo e não passou para a semifinal daquele Brasileirão de 80 por um detalhe. O Santos sofreu um gol no finzinho do jogo contra o Flamengo no Morumbi, gol marcado pelo Zico, que acabou eliminando o Santos e classificando a equipe carioca. Santos e Ponte Preta voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro somente 6 anos depois, 1986, com um empate no Pacaembu em 1-1. Chicão abriu o placar para os ponte-pretanos e o Antônio Carlos empatou para o Santos. As equipes voltaram a se enfrentar na Vila Belmiro em 1998, com uma esmagadora goleada de 4-0 pelo time treinado por Emerson Leão. O Eduardo Marques, o menino de Osasco, abriu o marcador, o Anderson ampliou de Lúcio, que depois ficou Lúcio Bala, fez o 3-0 e o Gustavo, que depois virou Gustavo Neri, fechou a conta 4-0 para o Santos. No gol da Ponte Preta tinha ninguém menos do que Edinho, e esse jogo foi fundamental para que o ex-goleiro do Peixe encerrasse a sua carreira, não pela goleada sofrida, mas por ter que enfrentar o clube do seu coração. No ano 2000, um jogo entre Santos e Ponte Preta muito indigesto, pela primeira fase da Copa João Avelange. O Valdo abriu o marcador para o Santos, o Piá, que era ex-Santos, empatou de pênalti, e aí os visitantes tiveram um jogador expulso. Então Edmundo, jogando pelo Santos, colocou o Peixe novamente na frente. O Ronaldão, ex-Santos, marcou contra, ou seja, 3-1 para o Santos. E aos 37 minutos do segundo tempo, o Marco Aurélio diminuiu e aos 47 empatou o jogo com um gol olímpico. No ano seguinte, 2001, um resultado ainda pior para o Santos. O Santos até abriu o marcador com o Russo, mas tomou a virada da Ponte, que marcou com Washington e Adrianinho. Esse último gol novamente no minuto final. Em 2002, na penúltima rodada, a Ponte Preta confirmou a sua condição de algoz do Santos, vencendo novamente. A equipe que já tinha atrapalhado a vida do Santos em 2000 e 2001 atrapalhou também em 2002, vencendo a Vila Belmiro por 3-1, com 2 gols marcados pelo Basílio, que depois jogaria pelo Santos, e o Caico, esse sim, ex-Santos, a lei do ex entrando em ação. O gol do Santos foi marcado pelo Robinho. A Ponte Preta, com essa vitória, entrou definitivamente na briga pela vaga à próxima fase e o Santos corria um grande risco de ficar de fora. Tinha a última partida contra o São Caetano, precisava pontuar ou torcer por outros resultados, enfim, a gente já sabe o final dessa história.
Seguindo adiante, em 2003, a Macaca até tentou aprontar, abriu 1-0 com o gol do Jean, mas o Santos virou a partida com gols marcados por Ricardo Oliveira e pelo zagueiro André Luiz. 2004, ano do último título brasileiro do Santos, a Ponte Preta não teve a mínima chance. O Santos venceu um 4-0 jogando em Campinas e também 4-0 jogando na Vila Belmiro. Esse jogo na Vila teve gols de David, ele abriu o placar para o Santos, o Preto Casagrande marcou o segundo e o Ricardinho marcou 2 para fechar o 4-0. No ano seguinte, 2005, a Ponte Preta voltou a aprontar na Vila Belmiro e aí o Evando, que tinha atuado pelo Santos, marcou o gol da Ponte, 1-0 para eles, nova derrota do Santos para a Ponte Preta. E em 2006, o Santos abriu 2-0 com 2 gols contra, um deles marcado pelo Preto, que tinha jogado pelo Santos, o outro pelo da Silva. O Irã diminuiu para 2-1, mas como a zaga da Ponte Preta não estava para brincadeira naquela partida, dando muita dor de cabeça para o seu torcedor, conseguiram deixar o Rodrigo Tiuí marcar o 3-1. Naquele ano 2006 a Ponte foi rebaixada, levou junto a ela o São Caetano, o Santa Cruz e o Fortaleza, que hoje é o líder da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, as equipes voltaram a se enfrentar somente em 2012. O Santos venceu na Vila Belmiro por 2-1. O Bruno Pérez abriu o marcador para o Santos ainda no primeiro tempo. O Roger empatou para a Ponte aos 37 do segundo tempo. Mas deu tempo de o Miralles, o argentino Ezequiel Miralles, marcar aos 40 e garantir a vitória do Santos. No ano seguinte, 2013, a partida foi disputada no Pacaembu. O Santos venceu por 2-1 com gols de Everton Costa e um bonito gol do argentino Walter Montijo. O Rafael Ratão marcou o gol da Ponte, mas não foi suficiente. Peixe 2-1. Ao final daquele campeonato, a Ponte Preta foi novamente rebaixada. Junto a ela foram Portuguesa, Vasco e Náutico. Ponte regressou e em 2015 as equipes ficaram apenas num empate em 2-2. Giovani abriu o marcador para o Santos. O Felipe Azevedo, que tinha jogado pelo Santos, empatou. Ricardo Oliveira colocou o Santos novamente à frente, mas o Renato Cajá marcou o gol do empate. No ano seguinte, 2016, o Santos venceu a Ponte Preta jogando na Vila Belmiro por 3-1. Os gols marcados por Vitor Ferraz, Vitor Bueno e Gabriel, o Gabigol. O Roger diminuiu para a Ponte Preta. E a última vez que as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro foi em 2017, pela primeira divisão, e a partida foi disputada no Pacaembu e ficou num triste 0-0. Ao final daquele ano, a Ponte foi rebaixada, levou junto a ela o Coritiba, o Avaí e o Atlético Goianiense e esperou alguns anos até que o Santos também o fosse e fazem esse clássico na segunda divisão, certo? Para quem vai à Vila Belmiro acompanhar o Santos, muito boa sorte, que os jogadores do Santos tenham muito mais sorte do que das últimas partidas e que a gente consiga vencer. Eu volto na próxima rodada com mais história. Tchau, tchau.